Olá, Nuno Castro, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Ora, essa, muito obrigado eu. Assim, quando eu penso em si, e já fez muitas coisas na vida, mas eu diria que há um fio condutor que é a educação, que é a sua ligação à escola, à educação. E a primeira questão que lhe colocava é porque é que eu lembro desde que eu existo, que a educação é o tema mais discutido em Portugal e parece-me, pelo menos, que nunca é bem resolvido. Se calhar nunca se resolve bem, mas porquê? O que é que nos falta enquanto país para aceitarmos que há um caminho a seguir na educação? Bem, são muitas perguntas numa, na realidade, porque eu não sei responder exatamente porque é que a educação é tão discutido. Naturalmente porque interessa a todos, todos nós temos contacto com a educação, ou porque já fomos alunos, ou porque somos professores, ou porque somos pais, ou porque somos empregadores e queixamos-nos por vezes da formação das pessoas que nos chegam, ou não queixamos, estamos contentes, e como todos passamos pela educação, todos julgamos, e com alguma razão, que temos algo a dizer sobre o assunto e que sabemos algo sobre o assunto e com alguma razão, como eu estou a dizer. Talvez seja por isso que a educação é tão discutido. As pessoas não discutem tanto, sei lá, as Forças Armadas. Bem, não é uma coisa tão, tão abrangente em relação a todos nós, mas enfim, se quisermos discutir guerra, eu não sei discutir nada sobre o assunto, mas julgo que sei discutir algumas coisas sobre educação. Saúde, a mesma coisa, eu também não sei muito bem como discutir saúde e recuso muitas vezes a discutir coisas que não sei, mesmo quando me fazem entrevistas públicas. E talvez a educação seja um ponto mais abrangente desse ponto de vista. Agora, porque é que as coisas não se resolvem, porque é que se resolvem, porque é que estão sempre digamos, em efervescência, ou há sempre posições diferentes. Também não sei responder exatamente, mas sei que nós não temos, em Portugal ainda, a educação que gostaríamos de ter. Nós gostaríamos que todos os jovens passassem por um processo de educação de qualidade, com qualidade, gostaríamos que todos os jovens conseguissem progredir ao máximo de acordo com as suas ambições, e isso não se está a passar. Não se está a passar, passou-se mais e menos ao longo da nossa história, portanto é um assunto muito discutido. Se nós formos olhar para a história, em muitos países, verificamos a mesma coisa, que é um assunto extremamente discutido e há gerações que se queixam da geração seguinte, outras gerações acham que a geração seguinte é melhor que a nossa. Eu acho que a nossa geração atual, em muitos aspectos, é muito melhor que a nossa. Mas, fora isso, porque é que o assunto é tão discutido? Eu acho que é esta ambição que todos nós temos. Por um lado. Por outro lado, temos outros problemas que não são exatamente sobre o caráter da educação dos jovens, mas que tocam com estes, que são os problemas dos professores não, e de toda a classe docente e toda a classe que está envolvida na educação. Não nos devemos esquecer que os maiores sindicatos do país são os sindicatos de educação, porque neste momento o maior número de funcionários públicos está na educação. Nós temos qualquer coisa como 150 mil professores e julgo eu que estamos com menos de meio milhão de funcionários públicos, portanto, e estamos a falar de 150 professores que são funcionários públicos ou em contrato ou com contrato ou com contrato de caráter definitivo. Portanto, também há muita gente envolvida no problema e muita gente junta com os mesmos problemas e, portanto, levanta os mesmos problemas e tem as mesmas preocupações. Não sei se isto dá uma resposta Não, mais ou menos não, àquilo que está estamos a perfeito. falar. E há uma questão que a mim me choca eu acho que desde que me conheço e desde que penso, que é, eu não sou professor, já ter sido professor, mas não sou, e não é uma situação até que esteja tão próxima, quer da minha família, quer de muitas pessoas que eu conheço, mas é uma situação que todos nós portugueses conhecemos, e que eu acho, eu às vezes costumo usar estas palavras, acho que é quase criminoso para a vida de algumas pessoas, que é o modelo de colocação dos professores em Portugal, que é destruir-se vidas. Eu conheço de pessoas que conhecem, que têm familiares, que têm a vida destruída, que nasceram em Trás-os-Montes e estão a dar aulas no Algarve e depois passam do Algarve para o Alentejo e andam anos e anos e anos fora da família, às vezes casados com a mulher num sítio e eles noutro, os filhos às vezes num terceiro sítio. Isto é quase, eu diria que isto é completamente inaceitável em democracia. Como é que é possível, ao fim de tantos anos,
Nós não termos mudado este modelo? Nós temos um modelo de colocação de professores que é centralizado, que é completamente centralizado, com exceção de casos marginais, que são marginais em termos numéricos, nas fases finais do princípio do ano letivo. Com exceção disso, todos os professores são colocados centralmente. E nós temos um modelo de ensino que é um modelo muito centralizado, que existe, a escola é toda ela, de cima a baixo, com exceção de à volta de 10% de ensino privado, e mesmo essa com grande influência do Estado, uma escola centralizada, decidida centralmente, com colocações centrais. Pensemos, por exemplo, na Estónia. Eu acho que é muito interessante discutir a Estónia, porque a Estónia, neste momento, é o único país europeu que compete com os primeiros da lista do PISA, que são os asiáticos. Quer dizer, se nós olharmos para a Europa e se olharmos para o mundo em termos de resultados educativos, tais como medidos pelo PISA, e são o melhor que nós temos, com todos os defeitos que têm, são o melhor que nós temos. Se olharmos para esses resultados, nós vemos que temos em cima sempre mais ou menos os mesmos, que é Singapura, China. China não é a China toda, é parte da China. É uma parte da China que é parte da China de Beijing, de parte de Xangai. Essa parte da China, sempre no topo. Hong Kong, Macau, Coreia do Sul, sempre no topo. E depois, bastante abaixo, temos os países europeus. A maioria dos países europeus, depois muito mais abaixo, temos países da América do Sul, da África, etc. Ora, no topo estava a Finlândia. E nós todos olhávamos para a Finlândia como um exemplo. Ora, neste momento, a Finlândia não está no topo. Aliás, a Finlândia, por uma série de razões que aliás, eu gostaria depois de tentar discutir um pouco, a Finlândia tem vindo a decair progressivamente desde 2006, desde que adotou um estilo de programa menos ambicioso, menos estruturado. E neste momento, o país europeu que está a competir com Singapura, com Coreia do Sul, com o Japão, etc., é a Estónia. E a Estónia, desde há bastantes anos, no PISA, que está nos lugares cimeiros. Bem, estou a falar da Estónia porque estou a dizer, a Estónia tem os melhores resultados educativos da Europa de longe, muito melhor que a Finlândia, e está entre os melhores do mundo nestes resultados educativos, tais como medidos pelo PISA. Ora, qual é o sistema na Estónia? O sistema na Estónia a educação é pública, a grande parte dela é pública, também há escolas privadas, mas a educação é pública, e a educação é financiada pelo Estado, tanto localmente como através dos municípios, é financiada pelo Estado, e cada município organiza a sua própria escola, de acordo com o currículo nacional. Mas cada município organiza a sua própria escola. E cada município contrata um diretor de escola. E esse diretor de escola contrata os professores. E os professores não têm contrato definitivo. Portanto, os professores são contratados de acordo com os critérios seguidos pelo diretor e de acordo, evidentemente, com o município, e podem ser despedidos se não estiverem a funcionar bem. Portanto, não são funcionários públicos. Aliás, a história tem um modelo em que praticamente não tem funcionários públicos. Funcionários públicos são, além da administração central dos ministérios, os polícias e uma meia dúzia de coisas desse tipo. Portanto, as pessoas não são funcionários públicos. Ora, não há este tipo de problemas, porque as pessoas candidatam-se, não conseguem num lugar, conseguem noutro. A Estónia também é um país mais pequeno, temos que reconhecer isso. E, portanto, é uma situação completamente diferente. As pessoas podem dizer, mas isso não dá garantia aos professores. Bem, mas pelos vistos o sistema tem funcionado bem. As pessoas podem também dizer, mas o sistema, através de contratação, através dos diretores, nada garante a qualidade. E aqui vamos a outro ponto central. Como é que a Estónia consegue garantir a qualidade? É através de provas nacionais standardizadas. A Estónia tem provas nacionais standardizadas no 3º ano de escolaridade, no 6º ano de escolaridade, no 9º ano de escolaridade e depois as provas de entrada na universidade. E essas provas standardizadas dão um sinal às pessoas de como é que o sistema está a funcionar e quais são as escolas que estão a funcionar melhor, quais são as escolas que estão a funcionar pior. E o público atua sobre isso, porque é o público, somos nós todos, eles todos, que pagam a educação na Estónia. E, portanto, as pessoas estão preocupadas com a educação e, se as coisas não estão a correr bem, pressionam o governo central, pressionam os municípios a resolver o problema e os municípios pressionam
os diretores ou substituem os diretores e encontram pessoas mais capazes. Mas, portanto, é um modelo que eu sei que isto é um tema caro a si, que é o tema do sistema liberal e menos centralizado e de menos Estado. É um modelo em que o Estado tem um papel regulador distante e o Estado promove a avaliação estandardizada dos alunos e, através disso, a avaliação estandardizada das escolas. As escolas publicitam os seus resultados e as pessoas atuam sobre as escolas. Portanto, esta pressão pública sobre as escolas é uma das coisas centrais para o sucesso da Estónia. Depois as pessoas falam de outros temas, a liberdade de currículo. Bem, a liberdade de currículo não é muito grande. É 30%, é semelhante à nossa a partir de 2014. Nós, em 2014, instituímos uma flexibilidade curricular, mas mantendo os exames centrais, mantendo os objetivos centrais. E, portanto, o sistema autorregula-se desta maneira. Posso só fazer só um pequeno comentário a essa questão da Estónia, porque é uma questão que é muito interessante. Eu não conheço a parte educativa, mas conheço relativamente bem a parte económica e de empreendedorismo na Estónia. Tenho vários amigos da Estónia. E há duas coisas que disse que eu acho que são importantes. Uma é quem é liberal ou quem gostaria que a sociedade fosse mais liberal, porque eu às vezes não sei se sou liberal, eu gostava que Portugal fosse mais liberal, muito mais. Não quer que o Estado saia da economia de maneira nenhuma, quer que o Estado tenha um papel regulador, que tenha um papel que não seja ao mesmo tempo o que faz as regras, o que joga o jogo, o que define tudo e que não queira ser o produtor daquilo que define. Na Estónia há uma coisa que é muito interessante e que tem provavelmente muito a ver com tudo, nos últimos 20 e poucos anos, a Estónia multiplicou por 5 o PIB. Por 5. É uma coisa inimaginável para nós. Se nós vivêssemos na Estónia, a nossa riqueza média era 5 vezes mais do que há 20 anos. Não é há 3 gerações, é há 20 anos. A Estónia é um dos países no mundo com mais empreendedores per capita. Empreendedores no sentido de fazerem empresas que geram rendimento. E tem muito a ver com esse conceito, tem muito a ver com o conceito que há muita liberdade, e tem se calhar muito a ver também com a história deles, do facto de terem tido uma subjugação no passado e hoje querem que o Estado seja um Estado regulador, que dê liberdade aos cidadãos, e acho que tem muito a ver com isso. Eu não sei o que é que diz a seguir, mas é uma questão que a mim me interessa muito e o que eu penso que tem a ver com a forma como pensa, que tem a ver com a liberdade de escolha na educação, que tem a ver com a autonomia, que já falou de certa forma, e que nós em Portugal andamos sempre tipo ió-ió, que é de vez em quando aumentamos, já estamos a reduzir, quer dizer, parece que nunca chegamos a nada. É verdade, é verdade. E esses dois aspectos que falou, da liberdade de escolha, que são aspectos centrais. Como é que funciona na Estónia, por exemplo, que também é curioso. Uma pessoa tem uma escola local e acha que a escola local não tem a qualidade ou não tem as características que são adequadas à sua criança. E então pode escolher outra escola. Mas se isto for a meio do percurso escolar, o jovem tem de fazer um exame para entrar na outra escola. Portanto, é uma coisa competitiva. Nós aqui temos também uma coisa relativamente competitiva pelas melhores escolas, mas como é que isso se resolve? Resolve-se, infelizmente, mudando de residência ou mudando ficticiamente de residência, como nós sabemos que muita gente faz. E, portanto, há uma pressão para entrar nas melhores escolas através dessa mudança de residência. Nós já temos, eu não sei se foi mudado, mas nós já temos, foi uma coisa que foi instituída em 2012, salvo erro, nós já temos liberdade de escolha teórica. Ou seja, antigamente não havia sequer teórica. Antigamente, um pai que morasse em Lisboa não podia colocar o filho em Sacavém. Agora, um pai que mora em Lisboa já pode colocar o filho em Sacavém. Agora, é teórica, mas a teoria é importante. A teoria é importante. Porquê que a teoria é importante? Porque é que isto, na realidade, tem grandes dificuldades em funcionar? Porque as escolas não têm a liberdade para, tendo muito bons resultados, se alargarem. Ora, nós temos escolas em Lisboa, no centro de Lisboa, que são fantásticas, mas elas têm aquele número limitado, elas não podem alargar-se, elas não podem, portanto, abranger outros alunos. Mas, mesmo assim, deixe-me só vir aqui a este ponto, porque eu acho que é muito importante este conceito de liberdade e depois a aplicação da liberdade de escolha é outra coisa que é muito importante também. Mas é importante
o princípio formal da liberdade. Porque, bem, enfim, isto era outra grande discussão, porque o marxismo tem um conceito de liberdade que é completamente diferente, que não interessa aquilo que está instituído, só interessa aquilo que na prática é realizado, que eu estou em desacordo com isso também. Mas deixe-me voltar à Estónia para... Nós, quando estamos a discutir a Estónia, estamos a discutir Portugal, no fundo, não é? Claro. Quando nós sempre estamos a discutir outros países, estamos a discutir o nosso. Agora, na Estónia, um problema muito importante é o problema da publicidade dos resultados. Os resultados são publicitados, são conhecidos de toda a gente. E isto é uma coisa normal, natural. Em Portugal, nós tivemos uma batalha imensa contra os sucessivos governos, porque os governos não queriam divulgar os resultados das escolas. E ainda hoje, sempre que aparecem os resultados das escolas, as pessoas dizem, lá estão os malfadados rankings, confundindo duas coisas. Uma coisa é conhecer os resultados, outra coisa é fazer rankings sobre os resultados. São duas coisas diferentes. Claro que, conhecendo-se os resultados, podem-se fazer rankings, mas isto é como em tudo na liberdade. Tendo acesso aos jornais, podendo escrever para os jornais, também podem ser transmitidas mentiras. Quer dizer, portanto, não vamos dizer, então agora vamos acabar com as mentiras. Ninguém escreve para os jornais, não é isso. Ora, os resultados tornarem-se públicos foi uma batalha que só foi ganha em 2001 e foram anos e anos e anos de batalha para que isso acontecesse. E foi ganho em tribunal. Aliás, com ameaça de tribunal. Com ameaça de tribunal, porque há uma lei, que é a lei de... não me lembro exatamente agora do nome, mas é a lei do acesso aos documentos administrativos que permite a qualquer cidadão e ao jornalista ter acesso a documentos como este e com ameaça sobre o governo da altura, em 2001, os resultados foram libertados. E hoje em dia é uma coisa natural conhecer esses resultados. Portanto, estas coisas todas conjugam-se da mesma maneira, que é, por um lado, a escola tem liberdade para se adaptar, porque pode contratar outro diretor, podem contratar outros professores, etc. Depois existe uma pressão, aliás, em primeiro lugar. Segundo lugar, os resultados são conhecidos e, portanto, as pessoas percebem o que está bem e o que está mal, ou têm elementos para perceber o que está bem e o que está mal. E depois fazem a pressão sobre a escola porque percebem que a escola é sua, percebem que a escola está a funcionar com o seu dinheiro, que é um tema que em Portugal também é pouco conhecido. Sempre que se fala de uma coisa, devemos pôr dinheiro aqui, devemos pôr dinheiro na TAP, devemos... Quando esta discussão existe, as pessoas esquecem, o devemos não é o Estado é uma entidade mítica abstrata, o Estado é os impostos de todos nós. Eu não estou a falar há muito tempo. Não, está perfeito. Há uma outra questão que a mim, quando olho hoje para aquilo que acontece, e não é em Portugal, é no mundo, mas Portugal, obviamente, já está a sofrer o efeito e vai sofrê-lo, que é, eu quando penso na escola, em sentido lato, e principalmente quando penso nas universidades, penso em espaço de debate completamente livre de ideias, em que toda a gente possa expressar o que pensa de forma respeitosa uns para os outros, e o expressar o que pensa pode ser as coisas mais absurdas, muitas vezes ideias que são completamente contrárias ao que eu penso, mas se há sítio onde deviam ser expressas todas as ideias, e em discussão, e em debate, e em contradição, era nas escolas e universidades. E o que nós assistimos hoje é uma política de cancelamento em que se proíbem pessoas de ir às universidades falar, de ir às escolas falar. Isto é algo que, quando eu penso no futuro do nosso mundo, não é tanto do país, isto é assustador, isto é a minha opinião, é completamente assustador, não sei o que é que pensa em relação a isso. Bem, isto não chegou a Portugal ainda da maneira que chegou a alguns países, nos Estados Unidos, e alguns estados dos Estados Unidos, isto começa a ser muito grave com a chamada cultura woke, com o canceling culture, etc. Na realidade, o politicamente correto está-se a transformar num autoritarismo sobre o pensamento, e isso, de facto, é muito preocupante. Ora, para discutir, quando se discute uma coisa, há o direito à asneira. Quer dizer, eu não posso discutir com ninguém sobre um assunto qualquer, claro, se eu estou sempre a pesar as palavras, se eu estou sempre a dizer, bem, agora disse direito à asneira, não devia dizer direito à asneira, devia dizer direito ao erro inconsequente, ou devia dizer direito ao erro involuntário inconsequente, ou talvez não direito, mas enfim, o risco do direito. Quer dizer, se eu estou sempre a pesar as palavras todas, eu não consigo dizer nada. Claro que nós temos que ter um mínimo de decência, e a decência na maneira como falamos, quer dizer, não devemos insultar-nos, não devemos utilizar, enfim, certas armas de argumentação. Mas
dentro dos limites civilizacionais, nós devemos ter o direito a discutir as coisas. E para discutir as coisas temos de ter o direito a dizer disparates, para que o outro refute e diga, não é bem assim. E que o outro não pense imediatamente, que é outro problema grande que nós temos neste momento no mundo ocidental, que o outro não pense imediatamente. Ele está a dizer isto porque ele é racista, misógino, conservador, liberal, revolucionário, quer que seja, não é? Que não existe essa classificação imediata, que a pessoa possa discutir o assunto em si. Mas o assunto em si cada vez está mais difícil de discutir, de facto. Estou de acordo consigo, é um a problema. solução para isto é que parece que é quase uma máquina trituradora que vão, ou seja, a sensação que eu tenho é que aqueles que defendem a liberdade começam a ser, cada vez são menos, porque são triturados. É uma onda que os vai... Isto, como é que nós resolvemos isto? Porque isto tem consequências, vai ter consequências, tem que ter consequências. Já está a ter, e no futuro pode levar a situações muito complicadas, em termos, inclusive, de ditaduras e coisas do género. É assim que começa-se a limitar a opinião e um dia chegamos a uma situação muito grave. Pois, no fundo, estamos a fazer o que está a fazer é uma comparação com situações como a soviética, como a Revolução Cultural Chinesa e uma série de outros atentados imensos, não só contra a liberdade, como contra a integridade física das pessoas e contra o desenvolvimento. Portanto, é de facto um problema grave e eu acho que nós temos todos que discutir isto e dizer, não, eu tenho direito a dizer isto e o senhor tem direito a discordar, quer dizer, nós temos direito a expressar as nossas opiniões. Acho que sim, acho que tem razão. Eu lembro-me sempre daquele poema que me esqueço sempre também de quem é, que é um dia vieram buscar os negros, eu não era negro, não me importei. Depois vieram buscar os comunistas, não era comunista, não me importei. Depois vieram buscar os judeus, eu não era judeu, não me importei. Um dia vieram buscar a mim e ninguém se importou, não é? Portanto, a liberdade vai-se perdendo sempre devagarinho. Perde-se sempre dia a dia, até que um dia não a temos, não é? É verdade, é verdade. Eu acho que isso é um aspecto essencial, mas existe no mundo ocidental. O mundo ocidental tem uma série de coisas fantásticas, como nós sabemos, não é? Mas está neste momento numa situação difícil, uma situação de crise, crise infligida a si própria. Quer dizer, por exemplo, este problema da educação que estávamos a falar é algo que o mundo ocidental, ele próprio está a infligir a si próprio, porque nós tínhamos todas as condições para ter as melhores escolas do mundo, para ter a melhor formação do mundo e não estamos a ter. E são os asiáticos que estão a ter. Ora, isto deve-nos fazer pensar um pouco. E porquê é que nós estamos a ter? Porquê é que as pessoas não dão importância a isso? Porquê é que, neste momento, porquê é que o currículo tem sido destruído e pouco se pensa sobre o assunto? Quer dizer, é preciso que nós vamos todos falando um pouco sobre isso, não é? Porque, olhando outra vez para o caso da Estónia, mas não é só a Estónia, um conjunto de países, a Inglaterra também tem funcionado muito bem nesse aspecto, enfim, e muitos outros países têm funcionado muito bem. O que é que se passa? Passa-se que o Estado tem dado um currículo, constrói um currículo, ou seja, o Estado diz, os nossos alunos têm que chegar a este ponto, este patamar, e dá incentivos às escolas, seja indiretos, como é este que eu estou a falar na Estónia, de as pessoas conhecerem os resultados e, portanto, fazerem as coisas, dá incentivos para que as escolas melhorem e publicita os resultados das escolas. Os resultados são conhecidos. Portanto, para os resultados serem conhecidos é preciso que haja instrumentos de avaliação. Ora, nós também destruímos os instrumentos de avaliação que tínhamos, não é? Nós tínhamos instrumentos de avaliação com as provas do 4º ano, 6º ano, 9º ano, 11º e 12º, tínhamos esses instrumentos de avaliação. Neste momento restam-nos umas provas do 9º ano e umas provas do 11º e 12º, que estão feitas sem a validade que tinham anteriormente. Porquê? Porque a referência curricular é mais ténue, porque o currículo próprio praticamente desapareceu, não é? Isso também é um assunto que podíamos discutir um pouco. O currículo... Bem, isso precisa ser discutido. Vai-me dar um minuto depois para eu explicar o que é que eu quero dizer com isto. Pode continuar e explicar já, que é para não nos esquecermos. Está bem, então, mas deixe-me só completar esta ideia. A ideia é currículo, avaliação, pressão das pessoas, pressão no bom sentido, no sentido de contribuição para que as coisas melhorem, do público para que as coisas melhorem. Este conjunto de fatores é essencial para promover uma educação de qualidade para os nossos jovens. Ora, estes 3 fatores estão a falhar. Porquê? Porque não existe aferição,
com a validade que deveria ter, porque as provas estão a variar de ano para ano. A dificuldade das provas está a variar de ano para ano. Isto é muito difícil comparar e saber o que se passa. O melhor instrumento de comparação que temos ainda é o PISA e outras avaliações internacionais. Depois, portanto, a avaliação tem esse problema. Depois, a pressão das pessoas a olhar para os resultados começa a tornar-se cego. Quer dizer, nós estamos meio cegos sobre o que se está a passar dentro das escolas. E isso é muito grave porque não conseguimos melhorar com esta cegueira. Agora deixe-me então falar disso que me está a dizer, que é o currículo. Eu estou aqui a falar sem parar, mas... Falta, já vontade, está a falar bem, está a falar. Obrigado. O currículo. Estava a falar do currículo. O currículo, neste momento, não existe. É uma coisa que é o currículo no sentido do currículo expresso, o currículo stated curriculum. Não existe. Não existe porque foi revogado, ficaram apenas umas coisas chamadas aprendizagens essenciais, que não são exatamente currículo. O perfil do aluno, que é uma coisa tão vaga que não serve para nada, não é? E as aprendizagens essenciais, que são muito fracas e muito mal estruturadas. Portanto, não estão, nem uma coisa nem outra, não estão a promover a capacidade de as escolas se organizarem, terem um referencial de onde devem chegar, etc. O que nos safa, o que nos permite sobreviver razoavelmente, é que as escolas têm uma tradição, os professores têm uma tradição, os manuais escolares têm uma tradição e, portanto, quando o Ministério vem e diz agora o currículo não interessa, as metas curriculares não interessam, os professores dizem, bem, está bem, mas deixem-me cá fazer o que eu estava a fazer. E, portanto, muitas escolas, na prática, não sofrem com isso, ou sofrem muito pouco com isso. Essa é uma questão muito importante, é uma questão que eu às vezes penso muito em relação em Portugal a tudo. Ou seja, nós funcionamos apesar de, ou seja, nós fazemos tantas coisas más sobre nós próprios e no fim funcionamos, porque acho que tem um bocadinho a ver com isso. Os portugueses têm uma qualquer inteligência emocional que lhes permite ir além da estupidez das regras. Aquela coisa que tem muito a ver com aquela coisa que não sei se é verdade ou não, mas que eu gosto às vezes, que é o que diziam de nós que nem nos governamos nem nos deixamos governar. Às vezes isso é mau, outras vezes é bom. Outras vezes, porque se nos deixássemos governar, as regras por vezes são tão absurdas que não conseguimos funcionar como país. Acho que isso é muito interessante. Nuno, uma coisa para... Agora dando um salto para o outro lado, eu pessoalmente que sempre convivi com jovens, desde o tempo em que eu era jovem, não é? Portanto, mas também às vezes não sei se tenho enviesado a minha opinião por conviver mais com jovens mais empreendedores, ou seja, e portanto posso ter uma ideia de que em média os jovens são todos como aqueles e podem não ser. A minha pergunta é, que é professora há muitos anos e portanto tenho acompanhado no fundo diferentes gerações, eu fico fascinado com os jovens que eu conheço, ou seja, acho que são muitíssimo mais bem preparados do que eram a minha geração. Os melhores são melhores que os melhores da minha geração, sem dúvida, mas não é só em termos de conhecimento matemático e científico, é também até em termos de preocupação pela sociedade, da forma como veem o mundo. Eu às vezes fico maravilhado com aquilo que vejo. E aquilo que lhe pergunto é, em média, acha que isto é verdade? Ou seja, efetivamente as gerações estão-se a tornar mais qualificadas, mais empenhadas na vida profissional e na sociedade, ou não? É muito difícil. Eu não consigo discutir isso sem dados. Eu tenho a mesma sensação que tenho, ou seja, tenho a mesma sensação que os melhores são muito melhores do que os melhores de antigamente. Tenho a sensação também que, em geral, a população está muito mais educada, que os jovens estão muito mais educados do que estavam. Mas convém olhar para alguns dados, e esses dados são-nos transmitidos, como eu estava a dizer, pelas comparações internacionais. Hoje é o melhor que nós temos. E nós temos, e por uma série de indicadores, por exemplo, o abandono escolar reduziu-se imenso desde o princípio do século XX até agora, portanto, teve um período de grande redução que foi essencialmente entre 2003 e 2015, depois continuou a reduzir-se, e bem, e ótimo, mas não com o mesmo ritmo, e outros indicadores. Se eu olhar para o PISA e para o TIMSS, são os melhores indicadores que nós temos sobre a preparação dos jovens, eu vejo que os jovens tiveram a preparação dos jovens subiu muito até 2015.
Subiu muito até 2015. Em 2015 obtivemos os nossos melhores resultados internacionais de sempre. E a partir de 2015 baixou. Agora, o que baixou, será que vai continuar esta descida? Será que não vai continuar esta descida? É um assunto que nos interessa a todos e todos gostaríamos que não continuasse, todos gostaríamos que continuássemos a subir. Interessante e também lamentável é que não só baixou a média, como aumentou o número daqueles que estão em pior situação. Ou seja, quando nós vemos muitas vezes, ou pessoas dizem, é preciso reduzir as desigualdades, e para reduzir as desigualdades não se pode ter esta exigência. Não, é exatamente o contrário. Quando se teve exigência, que foi essencialmente entre 2003 e 2006, diferentes partidos, diferentes governos, com divergências, mas mais ou menos todos orientando-se da mesma maneira, que é atenção aos resultados e ambição curricular. Quando isso aconteceu, nós não só melhorámos em média, como também conseguimos que aquela franja de resultados mais negativos, a pior franja de resultados, se reduzisse. Quando começámos a dizer, não, começámos a dizer como país, eu não digo isso, quando começámos a dizer como país que, ou como governo, que era preciso ter atenção às camadas mais desfavorecidas e que para isso é preciso reduzir a exigência, o que aconteceu foi, não só piorámos a média, como essas camadas mais desfavorecidas ficaram em pior situação. Isto são os números do PISA e do TIMSS, que são muito esclarecedores. Esperemos que mudem. Uma última questão, estamos mesmo a terminar, isto passa-nos tanto quando a conversa vai boa. Que país gostaria de ter? Não sei, acho que todos nós gostaríamos de ter um país mais educado, um país mais livre, um país com maior ambição em relação ao futuro, um país que pensasse mais no crescimento não só económico, como educativo e cultural. Muito obrigado, Nuno. Esperemos que sim. Todos acho que é o que nós desejamos e temos, mesmo quando a realidade nos diz o contrário, é mesmo manter o otimismo e acreditar que isso vai acontecer. Muito obrigado, foi um prazer. Muito obrigado, Deu.